Salve, salve galera! Nesse quarto episódio do Aprendendo Sobre Tudo e Sobre os Vinhos, esse quadro que vai ao ar às sextas-feiras aqui no Tudo e Vinho, vamos falar um pouquinho de um assunto bem intrigante, bem interessante pra gente que gosta de vinho. Corpo do vinho. Bom, o corpo do vinho é importante para que a gente saiba, primeiro para que ajude a gente no nosso gosto, no nosso estilo de vinho, né? Depois, quando você vai pensar, por exemplo, numa harmonização, de ocasião para beber ele, é muito importante que você tenha um pouco dessa noção, para que você encaixe o vinho da melhor maneira possível. Então vamos lá. Quando a gente fala de corpo de vinho, ele tem basicamente alguns componentes que a gente tem que levar em conta. O tanino, a quantidade de tanino e a qualidade dos taninos. 2, os sabores e os componentes que a uva traz, né? Diferentes uvas empregam diferentes sabores, diferentes componentes pro vinho. Depois, os açúcares que essa mesma uva vai trazer, porque isso também vai ajudar na própria transformação do álcool, né? E o teor alcoólico do vinho influencia diretamente no seu corpo. A gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Então vamos lá. Basicamente assim, um vinho leve, ele é aquele vinho que ele te lembra um pouco mais de fruta vermelha, ele tem uma cor um pouco mais clara normalmente, ele tem uma cor menos intensa, porque uma das características das uvas que trazem corpo para vinho, né, trazem componentes para vinho, por exemplo, a Cabernet Sauvignon, uma Petit Syrah ou um Tannat, são os antocianos, ou seja, a cor que essas uvas trazem para o vinho. Então, quanto menos encorpado é o vinho, mais claro ele é. Porque normalmente ele não vai primeiro ser de uma uva que empregue tanto isso. Dificilmente você vai ter um vinho leve de uma Cabernet Sauvignon ou de uma Tannat. Leve que eu digo muito leve. Porque tipicamente você vai ter um vinho de uma Pinot Noir, de uma Gamay, sabe? Uma uva que ela emprega menos componentes para o vinho. Então, quando a gente está falando de um vinho leve, a gente está falando de uma cor clara, a gente está falando de aromas normalmente de fruta vermelha, mas isso é só um indicativo, tá? A gente está falando de um teor alcoólico um pouco menor, a gente está falando de uma acidez um pouco menor também. Então tudo isso traz para o vinho uma leveza, ele é fácil de tomar. E é muito usado, por exemplo, quando a gente está em grande quantidade de pessoas. Então vamos supor, a gente vai fazer uma festa, onde você tem lá 20 convidados, 15 convidados. A melhor opção para que você não erre, né, para que você agrade a maior parte dos paladares, é você dar um vinho leve. E normalmente ele também tem um preço um pouco mais acessível, porque ele tem uma complexidade menor. Então, basicamente, assim, quando a gente está falando de corpo, pensando num vinho leve, ele é mais claro, ele tem um aroma, um retrogosto de uma fruta vermelha, uma fruta mais leve, ele tem um teor alcoólico menor. E taninos também não agressivos. Então, normalmente é um tanino leve, é um tanino que você não sente tanto aquela presença, né? Um bom exemplo disso é você pegar uma Pinot Noir, por exemplo. Via de regra, ela é um vinho leve. O vinho de médio corpo, ele já é um vinho que ele emprega uma quantidade de álcool um pouco maior. Ele também tem uma leveza, ele também tem uma fruta gostosa, só que ele tem menos álcool, ele tem... menos álcool não, ele tem álcool, mas não é aquele álcool que você sente ele no peito, sabe? Aquela coisa quente normalmente. Ele tem uma acidez interessante, é um vinho que enche a boca, mas é um vinho que ainda tem a sua suavidade, então ele está no meio termo. Então, se você pensar em acidez, em álcool, em cor, ele é um vinho que ele já tem uma cor. Então, se a gente pensar nesse vinho aqui, ó, que esse é um vinho de médio corpo, eu estou tomando aqui um Cabernet Sauvignon uruguaio, mas ele é um vinho de médio corpo, ele tem uma cor um pouco mais intensa. E uma coisa interessante também, que eu não citei nos vinhos leves e agora falando um pouquinho dos de médio corpo, também tem componentes que a gente agrega ao vinho. Então, por exemplo, a madeira, o uso de madeira, ele também vai ajudar a gente a entender se ele é um vinho, o quanto que a gente quer dar
de componentes para o vinho para que ele fique mais leve ou mais encorpado. Então um vinho de médio corpo, tipicamente, ele vai agradar a maior parte dos paladares também. A gente pode usar ele, por exemplo, para uma festa, onde tem mais pessoas, ele vai se encaixar muito bem também. Via de regra ele agrada os paladares, acompanha bem comida, via de regra ele acompanha um molho vermelho, uma massa. Os vinhos leves, eles acompanham pratos mais leves também, normalmente, tá? Tô dando uma visão geral, não é verdade absoluta isso. Mas uma salada, um peixe, ele aguenta muito bem um vinho leve. Um vinho de médio corpo vai trabalhar também com pratos menos complexos, com pratos que também tem não vão brigar tanto com esse vinho de médio corpo. Qual é a diferença toda? Quando a gente fala de médio corpo, a gente pode ir para os dois extremos. Então, a gente falou do leve e a gente vai falar agora do encorpado. E aí o médio, normalmente ele é alguma coisa aí entre esses dois. Quando a gente fala de vinho encorpado, ele é, lógico, o oposto do vinho leve. Então, ele tem uma cor intensa. Normalmente, quando você gira a taça, você já vê, muitas vezes até ainda sobra de cor na taça. Claro, vai depender muito da idade dele, mas via de regra ele é um vinho que ele traz uma textura, um peso na boca muito maior. Ele traz uma presença maior. Normalmente, álcool, nós estamos falando de álcool um pouco acima, 14, 15%, via de regra, ok? Nós estamos falando de uma acidez muito boa, até porque os vinhos encorpados são os vinhos mais indicados para guarda. E o que faz um vinho ter longevidade? Tanino, álcool, acidez. Então o vinho encorpado ele vai te trazer uma coisa mais tânica, ele vai te trazer um tanino, não estou dizendo que é um tanino ruim, mas é um tanino presente, você vai sentir o tanino, você vai sentir aquele peso, aquela textura, quase, modo de falar como muita gente fala, mastigando o vinho. Ele vai trazer uma cor muito intensa, porque aí você já está falando de uvas que trazem componentes de cor mais intenso. Via de regra ele é um vinho mais escuro, tá? Então, tudo isso faz a diferença entre o vinho encorpado e o vinho leve. Eu sei que eu falei aqui está um pouco confuso, mas pensa sempre assim, o vinho leve ele é um vinho mais fácil de você tomar, o vinho encorpado, via de regra, é um vinho que você não precisa às vezes nem de comida para um vinho encorpado. Você pode tomar ele, tem que tomar ele com calma, apreciando, não é um vinho para você sair tomando rapidamente, diferente de um vinho leve. Um vinho leve tem uma cor mais clara, o vinho encorpado uma cor mais escura, o teor de álcool de um vinho encorpado é maior do que o do leve, a quantidade de taninos, a presença dos taninos na boca também vai ser maior no vinho pesado do que no leve, e você tem as próprias uvas que são mais adaptadas a fazer esse tipo de vinho. Então quando a gente fala de um vinho encorpado, nós estamos indo para uma Cabernet Sauvignon, para uma Nebbiolo, que faz o Barolo. Ou quando a gente está falando de vinhos mais leves, a gente está indo para uvas mais fáceis mesmo, mais leves. Uma Gamay, uma Pinot Noir, mesmo um Merlot. Aí o Merlot, ele, por exemplo, tem uvas que são mais fáceis de transitar. Você tem um Merlot, você encontra Merlot por um médio corpo, um Merlot de encorpado. Então, essas nuances. Mas basicamente, só para a gente fechar, álcool, taninos, os componentes, os sabores da uva e os açúcares, que também vão ajudar na própria transformação do álcool. Isso tudo você sente na boca, a textura do vinho na boca e quanto ele enche, né? Quanto você sente ele na boca, tá bom? É um tema complexo, tentei aqui falar um pouquinho, sem falar muito de termos técnicos pra gente não ficar chato, mas espero que tenha dado uma boa noção de como quais as diferenças entre um vinho encorpado e um vinho leve. E o moderado tá no meio. Tá bom, galera? Curtam! Cheers! Tudo de vinho!